Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre Direito Constitucional com o professor Domingos Augusto Taufner. Durante as aulas, ele vai abordar as competências legislativas, os aspectos gerais, as competências da União, de estados e municípios e também aquelas em matérias específicas. A judicialização nessa área também é matéria do curso. Já está no ar a aula 4. Este é o programa Saber Direito, da TV Justiça. Estamos aqui trabalhando dentro do direito constitucional, o tema competências legislativas. Meu nome é Domingos Taufner, eu sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Na aula passada, nós tratamos das competências dos estados e dos municípios e também do Distrito Federal. Com a aula passada, nós então encerramos um certo panorama das competências legislativas. E na aula de hoje, nós vamos então trabalhar um pouco sobre competências em matérias específicas. Por exemplo, competência em saúde, educação e também, especialmente aí com mais detalhes, competências em matéria ambiental, urbanística e também tributária. É que algumas matérias, elas têm alguns regramentos muito específicos, fundamentos na Constituição, mas devido à sua complexidade, é necessário um estudo mais profundo. Uma dessas matérias que necessita um estudo mais profundo, que não será feito aqui, mas fica até como dica aí de monografia, de dissertação, é as competências em matérias de educação. Porque a educação é de suma importância e também ela tem uma abrangência muito grande. Primeiro porque os municípios, os estados, por exemplo, têm que gastar pelo menos, no mínimo, 25% do orçamento de impostos e transferências com educação. A União também tem um gasto mínimo grande, porque é uma atividade prioritária. Então envolve milhares ou milhões de professores, alunos, muita gente envolvida, muito departamento, muita coisa. Então, é um sistema efetivamente complexo. E como é que está isso na Constituição? A educação está em 3 momentos aqui. Primeiro, ela fala, a Constituição, no artigo das competências privativas, que é o 22, ela fala que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Depois, na competência comum entre os entes federados, também fala que proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Na parte das competências comuns, são competências materiais. E, por fim, na competência concorrente, entre União e Estados, vai falar o seguinte, legislar sobre educação, também cultura, ensino, desporto, são questões que são bem correlacionadas à educação. E aí é uma competência ampla, a União, claro, com as diretrizes e bases, os estados vão ter várias questões, os municípios também, de acordo com o seu interesse local, respeitando toda a legislação federal, aí todo o sistema de educação, vão poder também legislar. Importante aí, educação, você quer estudar melhor o assunto, o fundamento principal está no artigo 205 a 214 da Constituição, que disciplina várias questões relacionadas à educação. Tem a obrigação de uma lei de Plano Nacional de Educação, vai falar sobre o gasto mínimo dos 25% da receita de impostos e transferências com educação, e também a questão da lei específica do plano do magistério, a questão do Fundeb, uma série de questões. Então, envolve tudo isso aí. Temos também a Lei 9.394, de 96, que é essa lei federal que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. A União estabelece diretrizes e administra o seu sistema federal. Os estados e municípios também podem legislar criando também o seu sistema de educação, sendo que alguns municípios, eles optam por não criar um sistema, então eles obedecem ao sistema estadual. Claro, eles têm as escolas, administram e tudo mais, mas todo o sistema se reporta na parte mais normativa e fiscalizatória ao Conselho
Estadual de Cultura. Trago aqui duas jurisprudências sobre educação, ADI 3713, 2019, que fala o seguinte: na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior. Então, quem regulamenta diploma de ensino superior é a União, não cabe a Estado e município fazer isso. Outra questão, ADI 2501, 2008. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre competências em saúde. Também está presente na competência privativa da União, na competência comum e na competência concorrente. Está presente na competência privativa, porque lá fala, no inciso 23 do artigo 22, compete à União legislar sobre Seguridade Social. E saúde, previdência e assistência fazem parte o quê? Da Seguridade Social. Mas também é uma competência comum entre os entes federados. 23.2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E é uma competência concorrente. Por quê? No artigo 24.12 está lá, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Também nisso aqui cabe, parecido com a questão da educação, a saúde também é um sistema amplo, complexo, que merece uma pesquisa, uma análise específica. Importante fazer uma interpretação sistemática com o artigo 196 a 200 da Constituição Federal, que disciplina é o fundamento principal da saúde. Depois tem a legislação federal, como a Lei 8.080/90, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.142/90, que fala sobre as transferências intergovernamentais de recursos e também a participação da comunidade, né? Então, é também um assunto, os estados têm que destinar 12% da receita de impostos, mais transferências com saúde, e os municípios 15%. Então, o que provoca realmente um grande setor no município, no estado e na União, tanto pelo recurso investido, tanto pelas demandas que aparecem lá. Aqui nós vamos agora verificar duas jurisprudências aqui, ó. Recurso extraordinário 855178, 2020. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Então, em matéria de competência material da saúde, todos os três entes são responsáveis, um não pode ficar empurrando para o outro, dada aí a essencialidade, a urgência de você resolver questões de saúde, que se não for resolvida de imediato, o paciente pode morrer. Já em outras áreas, a solução não pode demorar muito, mas a solução pode esperar um pouco. Na saúde, não. A saúde, a espera resulta em morte. Artigo 138 da Constituição de Roraima, é ADI 6059. Com a redação conferida por uma emenda, vinculação de recursos do orçamento ao Sistema Estadual de Saúde, no patamar mínimo de 18%. As vinculações previstas no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, não poderiam ser disciplinadas pelas constituições estaduais ou pelas leis orgânicas. Aí é o seguinte, existe um princípio que é de direito financeiro, que você não pode, por lei, exceto aquilo que já está na Constituição, resumindo, a lei não pode fazer vinculação de receita de impostos à despesa, exceto aquelas da Constituição. E quais são as vinculações da Constituição? A Constituição, lá quando ela trata do direito financeiro, orçamentário,
lá para o artigo 163 a 169 da Constituição, nessa parte aí, ele vai disciplinar que alguns tipos de vinculações são possíveis. A regra geral é não vinculação. Eu não posso fazer uma lei assim, ó, tantos por cento da receita de impostos vai para tal tipo de serviço. Não pode. Você não pode engessar o orçamento a esse ponto. Mas isso é válido para os impostos. Os demais tributos, e aí é importante diferenciar o que é imposto, o que é taxa, as espécies tributárias aí, nesse momento é importante a diferenciação delas. Vamos até falar um pouco sobre competência tributária. Então, é o seguinte, você não pode vincular impostos a serviços públicos, exceto o quê? O que a Constituição já fala, vinculação de impostos com educação, com saúde, com pagamento de dívidas do município, com a União, e também com a administração tributária. São situações que é possível a vinculação do imposto a um serviço. É claro, todo ano existe um orçamento federal, estadual e municipal, e esse orçamento vai, então, fazer a destinação a cada ano. Então, isso não é proibido. O que é proibido é criar uma lei que obrigue a destinação permanente a um setor, exceto esses prioritários que a Constituição, assim, fez por bem excetuar. Então, tem aqui uma jurisprudência, né, afastando uma legislação de um Estado que vinculou recursos para a saúde de maneira permanente, além dos 15%. Temos agora, falamos de educação e de saúde, temos o outro ramo do direito, que é o direito urbanístico. É comum a gente pensar, e é natural que as pessoas pensem, por exemplo, que o direito urbanístico é ligado só às construções urbanas. Realmente, as construções urbanas têm influência em grande parte do direito urbanístico. Mas não é somente as construções urbanas. Eu lembro que na época minha de graduação nós chegamos a fazer uma pesquisa sobre conflito de competência, eu com uma professora, a Adriana Zandonaide, e a Larissa, que era aluna também, nós fizemos essa pesquisa, inclusive isso foi essa pesquisa que de certa forma me inspirou a esse tema, né? Essa pesquisa mais o fato de eu ter exercido o mandato de vereador. Então, esses dois fatores me inspiraram a trabalhar esse tema de competências legislativas, né? Então, aí nós aprendemos que a cidade tem suas funções sociais, de moradia, né, que são as edificações, os loteamentos, mas também de trabalho, né? Trabalho, porque é o funcionamento do comércio, de bancos, venda de bebida alcoólica, distância entre estabelecimentos comerciais, se pode ou não, lazer, loterias, feriados, limite de ruídos, acesso às praias, circulação, que é a gestão de vias, propaganda em vias, né? É claro que alguns desses ramos aqui vão se chocar com o direito ambiental, ou com o direito do consumidor, direito econômico, direito civil, sem dúvida nenhuma. Mas faz parte, assim, lato sensu do direito urbanístico, essas funções sociais da cidade. E aí, como é que está envolvido o direito urbanístico na Constituição? Primeiro, artigo 24.1, competência concorrente, que fala assim, ó, direito urbanístico expressamente, mas depois meio ambiente, patrimônio histórico e cultural e responsabilidade por dano ao meio ambiente. Também no âmbito do município, o município no 30.1 legisla sobre assuntos de interesse local. E as questões urbanísticas, grande parte delas são de interesse local, né? E também, no 38, o município deve promover adequado ordenamento territorial. E a Constituição, né, como eu falei, é importante a interpretação sistemática, e aí o importante é olhar o artigo 182 a 183 da Constituição, que fala sobre política urbana, né? Isso também vai ser importante para entender o direito ambiental, ver o contexto dele, e aí em cada situação que você se deparar, você conseguir delimitar se aquilo é direito urbanístico ou não, de quem seria a competência para legislar sobre aquele determinado assunto. Nós temos aqui no direito urbanístico várias normas gerais que algumas também servem para o direito ambiental. Então, nós temos a Lei 767/79, que é a Lei do Parcelamento do Solo, a Lei 7661/88, Lei do Gerenciamento Costeiro,
A principal lei urbanística, que é a 10257/2001, que é o Estatuto da Cidade, e agora, há menos tempo atrás, 12651/2012, que é o novo Código Florestal, que substituiu o antigo Código Florestal. E aí pode ter legislação estadual, também de interesse urbanístico de ordem local, aliás, desculpa, regional. E na ordem local você tem a legislação municipal. Nós vamos ter o plano diretor, o Código de Obras, o Código de Posturas, também as resoluções do Conselho do Plano Diretor. Tudo isso vai, de certa forma, organizar a questão urbanística do município. Porque realmente é uma questão que envolve mais o município, a questão do direito urbanístico, sem prejuízo das regulamentações nacionais e estaduais. Um detalhe também que pode ter um limite aí, um conflito de competência entre o direito civil e o direito urbanístico. Especialmente porque no Código Civil, entre o artigo 1277 a 1313, há uma coisa chamada direito de vizinhança, em que você tem proteções mínimas em construções, limites, distância entre imóveis. Há uma proteção mínima, porque o Código Civil regula a relação entre as pessoas, nos contratos, na vida civil, no nascimento, várias coisas ele regulamenta, o direito civil regulamenta. E também ele regulamenta um pouco dessa parte do direito de vizinhança. E aí, o artigo primordial que eu considero, que delimita um pouco, é um artigo do Código Civil, mas ele serve como indiretamente para você perceber a delimitação entre o direito civil e o direito urbanístico. Olha o que está escrito aqui, artigo 1299 do Código Civil. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver. Ressalvado o quê? O direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Então, ele permite a autonomia da vontade, que é uma prática do Código Civil, das pessoas poderem fazer o que quiser, mas, ressalva, tem o direito dos vizinhos, que é o direito do próprio Código Civil, mas os regulamentos administrativos, que aqui ele está querendo dizer o quê? Os regulamentos da administração pública, que vão limitar e tudo, né? Porque o direito de vizinhança do Código Civil é muito próprio da sua vizinhança. Já os regulamentos administrativos, especialmente urbanístico, ou de tombamento, ou de uma série de coisas, ou os ambientais também, dizem mais a cidade como um todo, a harmonia da cidade, que não se resolve apenas por direito de vizinhança. Então, é importante também entender um pouco desses limites aí colocados. É claro que o direito urbanístico, por exemplo, não vai poder invadir o direito de vizinhança. Tem uma regra que permita, né, aqueles padrões mínimos do Código Civil sejam desconsiderados, de maneira nenhuma. Então, é importante ter isso em mente. Vamos ver agora jurisprudência. Temos aqui um recurso extraordinário 702, 848. Os municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrijam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, pode regular, mas é claro que você tem limites. Eu falei os princípios, você não pode agredir liberdade econômica, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas o interesse local que vai comandar, vai ser o principal fomentador do horário do comércio, sem dúvida nenhuma. O outro ponto aqui, 566-836, recurso extraordinário 2009. O acórdão recorrido está em harmonia com a pacífica jurisprudência do STF, firmada no sentido de que o município tem competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis. Então, é possível que tenha distância mínima aí por uma questão de segurança. Mas isso gera muito conflito, porque há um conflito de princípios aí, entre o princípio ambiental, da segurança, mas também o princípio da livre concorrência, né? Que muitas vezes força-se a existência dessas leis, não para proteger o cidadão, ou, por exemplo, para impedir que você tenha um posto de gasolina do lado de uma escola, de uma igreja, locais de grande circulação, é importante, mas também muitas vezes alguém pode tensionar a esse tipo de projeto para
privar outras pessoas de exercer aquilo, para alguém querer monopólio. Então, é importante ver isso na questão de distância mínima. Tem que ter um motivo justo para a distância mínima e não meramente a questão de abafar a concorrência. O município não pode disciplinar rádios comunitárias, já falamos isso, a DPF 235. Agora, por exemplo, eu falei de posto de gasolina. Olha outra jurisprudência aqui, mas proibindo distância mínima. Recurso extraordinário 203.909. Lei Municipal de Joinville, que proíbe a instalação de nova farmácia a menos de 500 metros de estabelecimento da mesma natureza. Extremo. Aí já fala do Supremo. Aqui não pode levar a competência municipal para o zoneamento da cidade, por redundar em reserva de mercado, ainda que relativa, e, consequentemente, em afronta aos princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade do exercício das atividades econômicas, que informam o modelo de ordem econômico consagrado pela Carta da República. Está vendo? Duas situações muito parecidas, uma de postos de gasolina. Sim, é possível regular aí, ter limites mínimos de distância de um para o outro. Porque certamente há motivos aí de segurança, de você ter um posto perto do outro e também postos perto de estabelecimentos, como escolas, igrejas, de grande circulação. E aí surge agora essa outra jurisprudência, dizendo o seguinte, peraí, mas farmácia não tem problema uma estar próxima da outra. Então, não há um motivo aí que não seja, por exemplo, alguém constitui uma farmácia, tem o seu direito adquirido, depois alguém faz uma lei proibindo farmácia a certa distância. Então, uma lei feita no intuito não de regulamentar a cidade, tudo, mas no sentido de dificultar a concorrência. Outro ponto aqui. Trânsito e transporte é competência privativa da União, não é isso? Isso dá muita polêmica, porque os municípios cuidam do transporte coletivo, certo? Mas ao cuidar do transporte coletivo, ele vai ou administrar diretamente, ou fazer uma concessão, permissão, mas ele não vai legislar sobre o transporte, sobre o trânsito, sobre multas. Aí não, o município não pode intervir nessa área. Outra questão de feriados, é constitucional uma instituição por lei municipal do feriado local para comemoração do Dia da Consciência Negra, de 20 de novembro. Em especial porque a data representa um símbolo da resistência cultural e configuração afirmativa contra o preconceito racial. A DPF 634 do ano de 2022. Próxima aqui, a DI 2142. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local. Ano de 2022 também. Então, você vê que em algumas situações também, se o município ele começar a instituir feriado demais, né, pode alguém reclamar, os comerciantes e pode, né, tudo que fugir à razoabilidade, né, você está extrapolando demais, você não pode. Tudo tem que ter um equilíbrio, mas aqui, dada a questão do Dia da Consciência Negra, a importância do momento, entendeu-se que, nesse caso, não estaria ferindo a competência do município, a competência federal, nem estadual, nem os outros princípios da Constituição. Outra jurisprudência, RE 738/481. Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse local envolvido. Embora essa competência de águas e tudo não seja municipal, mas ele pode regulamentar sobre isso. 63, agora o agravo regimental 639.496. Inconstitucionalidade de norma municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa suplementar do município do artigo 32 da Constituição Federal. Já falamos isso. No trânsito não pode o município alterar multas
nem reduzir, nem aumentar, porque aí, mesmo que o município tenha a sua fiscalização, muitos municípios instituem a guarda municipal e fiscalizam o trânsito, mas ele não pode mudar as leis de trânsito. Essa é a questão, ele administra, tal, mas ele não muda as regras de trânsito. Isso é importante termos atento. A próxima aqui é agravo interno 346717. O município pode editar legislação própria para que as instituições financeiras instalem sua agência, equipamentos destinados a proporcionar segurança, como portas eletrônicas e câmaras filmadoras. Então, isso é competência municipal. Lembro muito disso, por quê? Eu citei o fato aqui de eu ter sido vereador há 3 décadas atrás, e na época havia um reclamo muito grande da sociedade por 2 coisas. Um, pela segurança bancária, especialmente os trabalhadores nos bancos, que ficavam muito expostos, e não tinha na época porta eletrônica. E a outra da população, que era o funcionamento pequeno dos bancos. É porque atualmente, você que é mais novo, já nasceu na era eletrônica, não conheceu o que era o passado, em que você tinha filas intermináveis nos bancos, e os bancos só funcionavam de 10 da manhã às 4 da tarde. Eu lembro na época, então, enquanto vereador, fizemos um projeto de lei para estender o horário dos bancos, mas que depois, infelizmente, e realmente está certa a decisão de ordem constitucional que horário de banco é interesse nacional, porque tem o fechamento da compensação, os horários, o Banco Central. Então, tem tudo isso aí que não cabe realmente ao município por interesse local fechar. Mas hoje em dia essa demanda existe menos porque tem toda a circulação com caixa eletrônico, já nas últimas 2 ou 3 décadas isso evoluiu muito, então o horário em si do banco não influencia tanto mais no atendimento da população como influenciava no passado. Mas a outra demanda, que era justamente sobre sistemas de segurança, que nós também fizemos na época, foi depois reconhecida como constitucional, por causa da questão da segurança, por causa da questão também urbanística, que o município que cabe disciplinar as construções e tudo, a questão do direito do consumidor. Então, tudo isso acabou levando para que pelo interesse nacional, não foi aprovada, a questão foi inconstitucional, é inconstitucional o município disciplinar o horário de banco, porque o horário do comércio o município pode, mas aí horário de banco não, porque o comércio tem interesse local, mas o banco tem interesse nacional, então por isso que não pode. Nas questões de legislação ambiental, já falamos um pouco aqui de direito urbanístico, que em muitas coisas eles acabam interagindo. Há uma interseção muito forte entre o urbanístico e o ambiental. Porque, por exemplo, um exagero em construções irregulares, em mangues, em manguezais, em locais sem construções indevidas, vai impactar o meio ambiente. A questão ambiental tem a competência concorrente aqui do artigo 24, a questão de legislação sobre florestas, caça, proteção ao patrimônio, responsabilidade por dano ao ambiente. Aqui tem a jurisprudência, a ADI 6672, não permite que o Estado membro simplifique o licenciamento ambiental. Já falamos sobre isso, que em matéria ambiental não pode o órgão estadual municipal simplificar aquilo que a União restringiu ou exigiu. Pode dar mais proteção, claro, dentro de alguns limites, mas não pode dar menos proteção ambiental. Esse é um detalhe importante. É claro que na questão ambiental tem competências privativas da União, que é sobre a questão de jazidas, mineração, mas tem competências comuns, que é a proteção do meio ambiente. Então, você tem competências privativas da União, comuns entre todos, competências materiais, que são administrativas, e também competências concorrentes. Importante aqui, no aspecto ambiental, a Lei Complementar 140/2011, que já mencionamos aqui na aula anterior, sobre competência estadual, que essa lei complementar disciplina o que está no parágrafo único do artigo 23, para a matéria ambiental apenas, que é a cooperação entre a competência comum ambiental do artigo 23.
Então, aqui traz vários conceitos e várias questões aqui. É importante, quem for trabalhar meio ambiente, é outro ponto vasto, apaixonante de trabalhar o meio ambiente, né? Então, é importante estar atento a essa lei, complementar 140/2011. E também o artigo 225 da Constituição, que traz os princípios básicos. Sabemos sempre que quando você quer pesquisar qualquer assunto relacionado à sua vida em sociedade, é importante verificar primeiro qual o artigo da Constituição que trata disso. Porque é a lei maior do país. O que vier para baixo tem que seguir aquilo. No caso do direito ambiental, vá no artigo 225. Agora, vamos entrar no outro ponto, que são as competências tributárias. E aí, o que é? Mas para isso, eu preciso primeiro dar algumas definições, para que vocês possam então acompanhar, entender isso aqui. É outro assunto que daria também toda uma repercussão. Primeiro, tributo é aquilo que o governo cobra da gente, mas nem tudo é tributo. O artigo 3º do CTN disciplina o que é tributo. Então, por exemplo, aquilo que é sanção para o ato ilícito, que é multa, por exemplo, não é tributo. Aquilo que é preço público, que você paga o ingresso num show que o poder público dá, um aluguel que o poder público cobra, também não é tributo. Tributos são aquilo que é instituído por lei e vai remunerar o poder público, ele vai, de certa forma, sustentar o poder público. Grande parte dos recursos públicos vem dos tributos, grande parte da receita que está aí. Tem outras partes de receita que não são tributos, né? E o direito financeiro que elenca isso tudo. Mas o direito tributário cuida realmente da cobrança dos tributos. Ele está bem delimitado na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Primeiro, direito tributário é matéria de competência concorrente entre União e Estados, mas é claro que os municípios também vão poder cobrar tributos e isso está na própria Constituição de maneira expressa. E aí a União dita normas gerais. A principal é o Código Tributário Nacional. É uma lei complementar, originalmente era uma lei ordinária, mas a Constituição de 88 recepcionou como lei complementar. E vão ter outras leis complementares também, né, de ICMS, de ISS. Regra geral, vários tributos, grande parte dos tributos estão disciplinados por lei complementar federal, que uniformiza um pouco a cobrança. Os estados e municípios têm regras específicas. E estados e municípios têm regras específicas, mas tem normas gerais sobre isso. Tem a Constituição e depois tem as normas gerais. E aí sim, estados e municípios e a própria União podem cobrar, mas a partir da Constituição e das normas gerais. E aí farão leis específicas. O direito tributário tem outra característica dos tributos, que os tributos têm espécies tributárias. Tem aquela informação, todo imposto é tributo, mas nem todo tributo é da espécie impostos. Por quê? Existem basicamente 5 espécies de tributos. Uma são os impostos, outras são as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que aí tem vários tipos de contribuições. Mas por que essa delimitação ela é importante? Já mencionei um caso hoje sobre educação e saúde, que é comum as pessoas falarem que a receita orçamentária, do orçamento do município, 25% vai para saúde, para educação, no mínimo, e 15% no mínimo para a saúde. Essa afirmação está tecnicamente errada. Por que está tecnicamente errada? Não é de todo orçamento que eu tenho que dedicar 25% no mínimo para a educação. Posso até dedicar, porque é 25% no mínimo, já que o orçamento é maior que a receita de impostos. Na realidade, o que está no artigo 212 para a educação e está no respectivo artigo da saúde também, é que você tem que dedicar esse percentual mínimo da sua receita de impostos.
adicionado com as transferências de impostos que vêm da União e dos estados. Então, eu não vou aferir toda a receita orçamentária, não. Só a receita de impostos e as transferências para calcular os 25%. Os demais tributos, taxas, contribuições de melhoria e tal, eu não vou ter que aferir nesse momento. Outro momento aqui lembra o outro exemplo que eu dei hoje, que não pode vincular receita de impostos? Então, você não pode fazer uma lei vinculando impostos, exceto aqueles que a Constituição permite. Pode de outros tributos, mas não de impostos. Olha aí a importância dessa diferenciação. E assim por diante. Gasto de Câmara Municipal, por exemplo, a Câmara pode gastar um percentual da receita tributária do ano anterior. E aí junta, então, a receita de impostos, taxas, toda a receita tributária. As receitas não tributárias não entram. Então, é uma base de cálculo maior. Então, quando nós falamos de competência e tudo, é importante verificar os detalhes, que muitas vezes, é claro, no conceito geral, você está falando no geral de uma coisa, aceita-se, mas na hora do conceito técnico, realmente são situações diferentes. Claro, aqui não dá assim para eu explicar a diferença técnica entre um e outro, há diferenças técnicas entre impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Mas basicamente, uma principal do imposto para taxa, por exemplo, é que o imposto, você paga o imposto sem receber obrigatoriamente uma contraprestação estatal. Então, você paga o imposto de acordo com o fato gerador. Você oferiu renda, prestou serviço, oferiu renda e imposto de renda, prestou serviço e ISS. Mas não quer dizer que o poder público vai ter que fazer algo por você diretamente. Agora, na taxa não, a taxa de coleta de lixo, se o poder público não coloca à sua disposição a coleta de lixo, você não vai pagar. Então, o imposto tem esse detalhe aí. A taxa não, a contribuição vai ter um regramento próprio e assim por diante. Contribuição de melhoria, nenhum dos municípios pega. Outra questão importante aí dessa diferenciação, nós temos uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Essa lei tem uma parte que proíbe a renúncia de receita. E ela fala o seguinte, que o município, como princípio de regramento de boa técnica fiscal, tem que cobrar todos os tributos. Agora, se ele não instituir todos os impostos, vai ter algumas sanções. Então, a LRF, ela coloca como princípio geral a cobrança dos tributos, o município não pode abrir mão de receita, porque a receita não é do município, do prefeito, ela é da coletividade, para prestar serviço, para fazer obras. Mas, então, se ele deixar de cobrar algum tributo, ele não vai ter sanção, mas se for imposto, ele tem sanção. Então, o outro ponto que essa diferenciação de espécie tributária, ela é relevante. E aqui, no tocante às competências, qual é a competência para instituir, então, cada tributo? Primeiro é o seguinte, os impostos, a Constituição expressamente delimita aquilo que é federal, estadual e municipal. Vamos ver daqui a pouco aqui quais são os impostos de cada ente da federação que vai instituir por lei. Aí vai dar uma competência legislativa. Já os demais tributos, primeiro, as taxas e contribuições de melhoria, elas podem ser instituídas pela União, Estados, DF e municípios, desde que respeite os princípios da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Então, é uma competência praticamente comum, mas cada um vai aplicar de acordo com, se ele não seguir aqueles princípios tributários, ele não pode cobrar. Já o empréstimo compulsório é só da União. O Brasil instituiu isso muito tempo atrás, hoje não tem mais, mas é possível instituir, por lei complementar e alguns requisitos que tem lá na Constituição. E, por último, as contribuições especiais. Primeiro, as contribuições sociais, que são as contribuições por custeio da Seguridade Social, da Constituição, elas são da União. A União que cobra a contribuição, COFINS, a contribuição para o regime geral de previdência e assim por diante. Salvo a contribuição dos servidores públicos para o sistema de previdência. Aí, para a previdência do regime próprio, a União faz lei cobrando dos seus servidores
os estados cobram os seus servidores e os municípios os seus servidores. Aí cada um tem sua competência, tem que ser por lei, e tem um limite hoje mínimo. Você não pode cobrar menos do que a União cobra dos seus servidores. Há esse limite. E a outra contribuição é a COSIP, Contribuição sobre Serviço de Iluminação Pública. É uma contribuição, a competência para fazer a lei cobrando é somente do município. Então, basicamente, esse é o relato da cobrança tributária. Mas vamos ver agora os impostos. Os impostos, a Constituição, ela delimita. Então, primeiro, quais são os impostos do município? Se eu perguntar para qualquer leigo, ele fala assim, IPTU, eu lembro do IPTU. Sim, IPTU é imposto, cada um é cobrado em sua casa e tudo, pela propriedade do imóvel urbano, então você paga IPTU. Então o município faz uma lei instituindo IPTU, tem todo um regramento lá para isso. Mas também cobra o Imposto sobre Serviços e o ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis. E o Estado? O Estado vai cobrar, o principal é ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, que alguns serviços de transporte e comunicações, o imposto é estadual e não municipal. Então o Estado cobra o principal ICMS, mas também cobra, todo ano você paga lá, você pega geralmente o DETRAN, que você pega o IPVA, Imposto Propriedade de Veículo Automotor. Isso são impostos. E também cobra o ITCMD, que é um imposto, de um estado para o outro essa sigla pode ser diferente, mas é o Imposto Transmissão Causa Mortes e Doações. É isso. No caso do imposto de transmissão, se o imposto de transmissão for feito entre pessoas vivas ou também de maneira onerosa, ele é municipal. Agora, se você recebe por herança um imóvel, a transmissão será paga ao Estado. E também, numa doação de uma pessoa para outra, será paga ao Estado. Então, o imposto de transmissão pode ser municipal ou estadual. A Constituição delimita dessa maneira, né, os impostos estaduais. ICMS, ITCMD e IPVA. E os impostos federais? Aí são inúmeros. O principal é o imposto de renda, que toda pessoa paga, física e jurídica, acima de um certo valor que ganha. Depois temos os impostos, o imposto pelos industrializados, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de operações financeiras, tem um nome bem longo na Constituição, imposto de operações financeiras é o nome antigo dele, eu acabo hoje sempre lembrando que o nome é grande, que é imposto sobre transmissão, blá, blá, blá. Então, IOF, imposto sobre operações financeiras. O ITR, que é o imposto territorial rural, tem um imposto que não está instituído ainda, que é o de grandes fortunas, que depende de lei complementar, e também tem imposto extraordinário de guerra, que pode ser instituído. E também tem a competência residual de tributos, que a Constituição tem essa competência, porque na competência geral, os estados que têm a competência remanescente, o que não é dos demais é do Estado. Na questão tributária, é a União que tem essa competência. Sendo que o Distrito Federal, como falei dele, acumula basicamente as competências tributárias estaduais e municipais. Falei aqui do imposto de competência residual da União, 1541. Olha o que fala aqui. Vamos ler aqui 1541 da Constituição. Mediante lei complementar, a União pode cobrar, instituir, impostos não previstos no artigo anterior, que é o artigo 153, que disciplina os impostos da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador, base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição, além de seguir os demais princípios tributários. É imposto difícil de ser cobrado porque, na realidade, grande parte dos fatos gerador no Brasil estão já elencados nos impostos, né? Ele pede também que seja não cumulativo. É o caso, por exemplo, do ICMS, ele é não cumulativo. Quando você vende de uma pessoa para outra, você desconta aquilo que foi pago na anterior. Já a prestação de serviço, o caso do ISS, a regra geral dele é cumulativo. Quando uma pessoa presta serviço para outra e vai subempreitando, em cada operação você paga o valor completo sem descontar o que foi pago anterior. Então, o ICMS é não cumulativo.
o ISS pode ou não ser cumulativo. Tem o Imposto Extraordinário de Guerra, que é o 542, né? Espero que ele nunca precise ser cobrado no Brasil. Qual outro detalhe aqui? Eu falei que tem muitas vezes que a União não pode invadir a competência local. Isso está no artigo 1513, que é proibido isenção heteronôma. O que é uma isenção? É de cima para baixo. A União não pode isentar tributo estadual ou municipal. Não pode. Ela não pode isentar tributo estadual ou municipal. Até 88 podia. Por lei complementar federal, era possível isentar impostos estaduais e municipais. Hoje não é mais. Mas aí você fala, peraí, mas a Constituição proíbe a cobrança de alguns impostos. Ah, sim. A Constituição pode. E aí é uma diferença básica entre imunidade e isenção tributária. Imunidade, ela vem de uma proibição expressa da Constituição para não cobrar determinado tipo de tributo ou determinada situação, ou de determinada pessoa. Isso é imunidade. Já a isenção é o que é feito por lei da União, dos estados, do município, de algum tributo que tenha. Então, ele pode isentar determinado setor, determinada atividade. Mas aí, a União deu imunidade, e um detalhe, a imunidade que a Constituição dá, grande parte delas, do artigo 150, é de impostos. Então, por exemplo, templo de qualquer culto, órgãos públicos não pagam impostos, mas taxas e contribuições são devidas. Olha a importância da diferenciação das espécies tributárias. Aí, o que o município pode fazer? O município pode dizer, não, eu quero que os templos e tal não paguem taxas, ou os órgãos públicos, além de não pagar impostos. Imposto o município não pode cobrar, a Constituição já proíbe. Aí sim o município pode fazer uma coisa chamada isenção. Ele pode isentar esses setores do município. Então é possível o município isentar por lei específica. Mas tem um detalhe. Até o ano 2000, havia uma liberdade muito grande para estados, a União e municípios isentarem quem quer que seja. Mas aí surgiu uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a renúncia de receita. Então, hoje, para o município isentar alguém, ou estado, ou União, ele tem que ou comprovar que aquilo não compromete as contas dele, quer dizer, na prática, se ele quiser isentar alguém, tem que reduzir uma despesa, ou então ele tem que aumentar outro tributo, aumentando a alíquota de outro tributo. Então, tem que ter uma compensação. Então, hoje não há uma aceitação de você poder isentar todo mundo. Então, isso é importante, a gente está claro que existe essa competência tributária. Eu delimitei aqui os vários aspectos dessa competência que está lá na Constituição, especialmente nos artigos de 145 até o artigo 162, mais ou menos, aí que delimita a competência tributária e também a repartição das receitas, que muitas vezes o Estado cobra, mas repassa o ICMS parte para o município, a União. Então, tudo lá está delimitado e, para alguns casos, é necessário fazer em leis, né? Especialmente a que institui. Então, tem competência legislativa federal, estadual, distrital e municipal para cobrar tributos e a Constituição delimita de maneira clara essas competências. Tem várias coisas para se observar na questão tributária, na lei tributária, a alíquota máxima e mínima que a Constituição prevê. O ICMS, por exemplo, há um detalhe, o Estado não pode dar benefício fiscal de ICMS sem ter um consenso com outro Estado, com os outros Estados. Existe uma coisa chamada CONFAS, que exige consenso entre os Estados para evitar guerra fiscal de um Estado reduzir demais a tributação para atrair empresas e ficar uma guerra predatória cujo prejuízo é de todo mundo. Então, existe uma série de limitações aí nos benefícios fiscais, nas isenções. Duas jurisprudências rápidas aqui, que daqui a pouco nós estamos chegando no nosso quiz. ADI 2355, a parcela devida aos municípios em razão da repartição constitucional de receitas lhes pertence de pleno direito. Viola a autonomia municipal, norma estadual,
que dispõe sobre a destinação dos recursos recebidos pelos municípios a título de repartição constitucional de ICMS. O Estado repassa para o município o ICMS. A Constituição já dá alguns critérios e tem uma lei estadual que também disciplina o restante desses critérios, da quota parte de ICMS do Estado para os municípios. Mas aí não é constitucional que o Estado diga o seguinte, estou te destinando ICMS, mas você aplica em tal coisa. Não pode. O Supremo vedou porque você não pode realmente destinar os impostos e também é uma competência municipal no seu orçamento escolher aonde gastar aquele dinheiro. Diferentemente, quando a União ou o Estado faz um convênio com o município e repassa valores para investimentos sociais, já então o dinheiro chamado carimbado, aí é diferente. Mas no caso do repasse constitucional, não pode uma lei estadual disciplinar onde o município vai gastar. Perfeitamente aqui. Agora então vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos para o nosso quiz, que envolve a matéria dada na aula de hoje, que são competências em matérias específicas. Nossa primeira questão é uma questão da Fundação Carlos Chagas, procurador do município de Teresina, 2022. Compete ao município explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás encanado, letra A. B. Fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial, B. Letra C agora. Legislar sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza e transmissão causa-mortes. E letra D. Legislar sobre regime de portos e navegação lacustre. E aí, qual será a nossa resposta de hoje para essa questão aqui? Vamos ver então? Resposta letra B. Vamos ver. Por que a primeira não é? É porque a Constituição, quando fala do Estado, ela determina expressamente que isso é competência estadual. Está expresso na Constituição. O gás canalizado, competência estadual para explorar. Item B, está certo. É uma questão de interesse local, horário do comércio. Já mostramos aqui para vocês várias jurisprudências que determinam isso. Claro, tem limites, como tudo tem limite na vida, mas é uma competência, por causa do interesse local, fixar horário do comércio. Letra C. Letra C é uma questão meio que venenosa, né? Porque fala o seguinte, legislar sobre imposto sobre serviços. Até aí está certo. Realmente, o município legisla sobre imposto sobre serviços, mas não legisla, não institui imposto de transmissão causa-mortes. Vamos para a próxima questão, então. Sobre a competência para legislar sobre direito tributário, assinale a opção correta. Letra A. Somente a União pode legislar a respeito. Letra B. O Estado pode legislar a respeito, mas estará sujeito às regras gerais que a União expedir sobre a matéria em lei federal. C. Nessa matéria, o Estado goza de competência legislativa exclusiva. E letra D. Tanto o Estado como a União podem legislar livremente a respeito, mas em caso de conflito entre as disposições normativas, prevalecerá invariavelmente a legislação federal. Pensem aí qual que é a resposta certa. A resposta certa é a letra B. Por quê? O Estado pode legislar a respeito, claro, pode, tributário pode, mas estará sujeito às regras gerais que a União expedir sobre a matéria em lei federal. Perfeito? Questão certa. E agora chegamos na questão número 3. Vamos ver aqui a questão. Questão número 3.
Sobre competências dos entes da federação, assinale a alternativa correta. Os municípios podem, por lei local, instituir diretrizes e bases da educação para as escolas localizadas em seu território, tanto as públicas quanto as privadas. Letra B. Como o artigo 39 da Constituição Federal estabelece como competência do município a promoção de adequado ordenamento territorial, não necessita o respectivo município de seguir as normas gerais urbanísticas editadas pela União. C. Somente a União pode legislar sobre saúde. E D. O município não pode editar regras ambientais mais flexíveis, com menor proteção ambiental do que as editadas pela União. Vamos ver aí qual é a resposta correta? A resposta correta será a letra D, de dado. Olha bem, aqui nós estamos pedindo a alternativa correta. O município não pode editar regras ambientais mais flexíveis, com menor proteção ambiental do que as editadas pela União. Observe que tem a palavra não. Quer dizer, o município não pode editar regras mais flexíveis do que a União. Ele pode ter normas mais restritivas e que melhoram a proteção ambiental, mas não flexibilizar aquilo que a União fez. Claro, lembrando que ele tem que seguir todos os princípios aqui constitucionais. Saber Direito é um programa que busca levar a você, estudante, a você, cidadão, um pouco do conhecimento jurídico. Um programa da TV Justiça. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.